Paz seja convosco, irmãos. Vamos dar continuidade à nossa aula da Escola Bíblica Online, né? E a lição de hoje é a continuação de Êxodo, que a gente iniciou na aula passada, tá? Então, vamos relembrar algumas coisinhas antes de dar continuidade. Por que a gente estuda Êxodo? A gente estuda Êxodo para louvar a Deus pelo cuidado diário que ele tem conosco, assim como ele cuidou diariamente de Israel, instruindo, mostrando o caminho, corrigindo, dando as leis. Né? A gente louve a Deus porque Ele faz tudo isso na nossa vida também. Tá? O tema central de Êxodo é redenção. O autor é Moisés, escreveu para o povo judeu, e a palavra-chave é salvação. Tá? Então, Êxodo é o livro da salvação. A gente também dividiu os 40 capítulos de Êxodo em 3 partes. Né? O capítulo 1 ao 18 narra a história da libertação do povo. O capítulo principal é o capítulo 12. Do capítulo 19 ao 24 é a aliança, onde Deus estabelece leis e chama o povo e conclama o povo para que se purifique, se prepare para que ele se manifeste ao povo. O capítulo principal aí é o capítulo 20, que narra os 10 mandamentos. E do capítulo 25 ao capítulo 40, a gente tem a construção do tabernáculo. Como a gente viu, o tabernáculo representa a presença de Deus no meio do povo. E o capítulo que se destaca aí é o capítulo 32, sobre a rebelião, o episódio da rebelião do povo, quando eles fazem um bezerro de ouro para adorá-lo como Deus. Tá? Isso a gente já tinha falado na aula passada e a gente vai dar continuidade agora. Então, vamos falar um pouquinho sobre Moisés. Se a gente for fazer uma comparação do livro de Gênesis e o livro de Êxodo, o livro de Gênesis tem vários personagens principais, né, que se destacam. Tem Adão, Abel, Noé, Abraão, Isaac, Jacó e José. No livro de Êxodo, a gente tem alguns personagens, a gente tem lá o faraó, tem Arão, mas a pessoa central que se destaca é Moisés. Então, Moisés é um exemplo para nós, tá? Um exemplo para nós como homem de Deus, como mulheres de Deus, e um exemplo também para a liderança da igreja. Moisés foi um líder, tá? Então, vamos lá. Deus tem propósitos para a nossa vida. Tomemos como exemplo a vida de Moisés. Ele foi preparado durante 80 anos e agiu por 40. Então, ele foi ensinado e preparado por Deus por 80 anos para o seu ministério, depois de 40 anos com o povo, tá? Moisés viveu 120 anos. Então, aqui eu tenho algumas coisas para falar sobre Moisés. Moisés foi salvo pela filha de Faraó numa época em que ele deveria ter morrido. Esse episódio, ele é muito parecido com o episódio da vida de Jesus. A gente vai falar isso mais para frente um pouquinho, tá? Ele foi educado em 2 culturas, por isso ele podia entender bem os hebreus e os egípcios. Então, se você já conhece a história de Moisés, se você não conhece, leia, né? E vá, porque vale muito a pena. Moisés era um hebreu que foi criado pela filha do faraó, tá? Mas a filha do faraó contratou Joquebede, que era a sua mãe, né, para amamentar e para cuidar dele. Então, Joquebede cuida dele até uma certa idade e depois entrega para a filha de faraó. Então, ele é criado e cuidado em 2 culturas e ele entendia bem das 2, tá? E aqui a gente está falando mais para a liderança. Ele fez um estágio no deserto cuidando das ovelhas, porque depois Deus sabia que ele cuidaria do povo dele no deserto, tá? Isso aqui é para a liderança. Mas a gente vai além um pouquinho, né? Quando Deus escolhe um líder, ele escolhe pessoas que têm experiências pessoais, né? O líder precisa ter experiências pessoais primeiro, para depois ele cuidar do povo. Então, tem mais coincidências, né, na vida de Moisés e na vida do povo de Israel. Então, vamos observar aqui, ó. O que acontece com Moisés? Moisés foge para o deserto, ele mata um egípcio, é confrontado, e aí ele foge para o deserto. Então, ele foge para o deserto, lá ele encontra Deus, e ele tem experiências com Deus lá na montanha. O que acontece com o povo de Israel? O povo de Israel sai fugido do Egito para onde? Para o deserto. Lá no deserto eles encontram Deus, e eles têm experiências com Deus no pé da montanha. Tá vendo que como Deus é maravilhoso, né? Outra situação,
Moisés, ele ficou 40 anos no deserto lá, cuidando, com o sogro, cuidando das ovelhas. Quanto tempo que ele fica no deserto cuidando do povo de Deus? 40 anos peregrinando, né? Então ele conhecia lá o deserto, ele fica 40 anos lá peregrinando com o povo e cuidando do povo de Deus. Então a gente viu aí que não são fatos aleatórios. Deus permite, né? Permitiu que durante esses 40 anos Moisés fosse ministrado, durante esses 80 anos ele aprendesse e fosse ministrado para ele usar no ministério dele depois, tá? Isso é um ótimo exemplo para liderança. Todo líder tem que entender isso, que a gente passa por situações para lá na frente usar, ministrar, né, abençoar as pessoas. Os destaques do livro de Êxodo. Então, eu tenho aqui o estilo literário é bem variado. A gente vê aqui que ele começa com uma narrativa histórica, tem um hino de louvor lá que Miriam canta quando atravessa o Mar Vermelho, depois vem as leis, o Código Penal e a construção do tabernáculo. Mas o que se destaca também é que ele é um livro cheio de figuras e de tipologia. Aí você fala, o que são essas figuras, essa tipologia? São sombras ou vislumbres de acontecimentos que só seriam expostos mais tarde no Novo Testamento. É como se fossem algumas antecipações. Deus dava algumas pistas do que viria a acontecer mais tarde, do plano dele, né? Mais tarde, tá? Então isso a gente chama de tipos. Então alguns tipos a gente não pode estudar todos, que aqui é só um panorama. Alguns tipos que a gente vê no livro de Êxodo são Moisés, o Cordeiro Pascal, o sumo sacerdote. Aí você fala assim, por que Moisés é um tipo de Jesus? Por causa do seu nascimento, né? Moisés deveria ser morto por causa de um edito do faraó, não foi. Jesus deveria ser morto por causa de uma lei, de um edito de Herodes, e também não foi. Moisés é o libertador de Israel, né? Livra o povo do Egito para a nova terra. Jesus é o nosso libertador, nos livra do pecado, para uma nova vida, salvação. O Cordeiro Pascal, lá no Novo Testamento, João Batista reconhece Jesus e diz que ele é o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, né? Então é uma referência, um tipo de Jesus, o Cordeiro Pascal. E o sumo sacerdote também é um tipo de Jesus, porque ele era o único que tinha acesso ao Santo dos Santos, né, no tabernáculo, e que lá ele fazia a expiação do pecado do povo, né, com sangue. Em Hebreus, Jesus é tido como, é mencionado como o sumo sacerdote perfeito. E um outro tipo de Jesus, que está lá do capítulo 25 até o capítulo 40, é o tabernáculo. O tabernáculo era a presença de Deus no meio do povo, e é um tipo de Jesus, tá? Vários utensílios, várias partes do tabernáculo também são tipos de Jesus, mas a gente não vai entrar nisso agora, né? Por que o tabernáculo é um tipo de Jesus? Em Êxodo 25:8, Deus fala para que se faça um tabernáculo. Então ele diz assim, me farão um santuário para que eu possa habitar no meio deles. Algumas referências que falam que Jesus é essa habitação em nosso meio, está lá ó, em Isaías 7,14, tem uma profecia que se repete lá em Mateus 1,23, que é citado, né? Que diz assim, ó, eis que a virgem conceberá e dará à luz a um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel, que quer dizer Deus conosco. João 1,14 diz assim, ó, e o verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. Essas duas referências a gente vê assim, Deus como habitação, Deus presente em nosso meio, através de quem? De Jesus, do Filho da Virgem e do Verbo. Em João 2,19 até o 21, o próprio Jesus se apresenta como o templo, né? Naquela época o tabernáculo não era mais o tabernáculo, era o templo, que era a representação de Deus, então, no meio do povo. Jesus lhes respondeu, destruí esse templo em 3 dias, o reconstruirei. Replicaram-nos os judeus, em 46 anos foi edificado esse templo, e tu em 3 dias o edificarás? Ele, porém, se referia ao templo do seu corpo. Então, Jesus aqui fala que ele era a presença de Deus no meio do nosso povo, um tipo de Jesus era o tabernáculo, tá? E, para terminar, as curiosidades, tá?
Primeira curiosidade, Faraó não era uma pessoa, ela era um título dinástico, então teve vários faraós, né? Cada uma das 10 pragas foi um desafio a um deus do panteão egípcio. Os egípcios eram politeístas, tinham vários deuses, e cada uma das pragas desafiava a um deus, ao deus da plantação, ao deus que cuidava dos animais, ao deus das águas. Né? Então, Deus mostra que ele era maior do que os deuses dos egípcios. A Bíblia hebraica, o livro de Êxodo chama-se Shemot, esses são os nomes, é o significado, porque na Bíblia hebraica o livro recebe sempre o nome da primeira frase de cada livro. Quarta curiosidade, Israel poderia ter chegado bem mais rápido no seu destino, não havia necessidade de 40 anos, olha, podia sair aqui da região de Gozen e ir para Canaã. Só que Deus não queria que eles passassem pela terra dos filisteus e também Deus queria ter esse tempo de 40 anos ensinando e ministrando o povo no deserto, tá? E as últimas curiosidades. O Egito era uma potência da época, era um país, uma nação forte, guerreira, é muito importante. E o último é sobre a Páscoa. A festa da Páscoa ela foi um momento didático em que Deus ilustrou e explicou para os israelitas como que Deus libertaria eles da escravidão do Egito. Deus sendo mestre, ensinando, né? Cada ato, cada alimento, né? O cordeiro, as ervas amargas, cada isso era um memorial da obra que o Senhor faria no meio do povo, tá? Então, depois, quando eles celebram a Páscoa, cada ato, cada alimento fazia com que eles se lembrassem do que eles haviam, do que Deus havia feito por eles. Da mesma forma como como nós, na Santa Ceia, fazemos um memorial do sacrifício de Jesus. Quando a gente participa da Santa Ceia, o pão tem um significado, o vinho tem um significado, e a gente participa lembrando do sacrifício que Jesus fez por nós. Amém? Então, a gente para por aqui hoje, e na próxima aula a gente termina esse livro de Êxodo, que vale muito a pena, tá? Deus abençoe você, fique em paz.